Boa noite a todos, vamos entrando. Hoje vai ser um tema fantástico da nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre como motivar a equipe. Você que nesse momento se sente frustrado, você que nesse momento está se sentindo um pouco sem saber como motivar a sua equipe. Então chega aqui, vem para nossa live, vai mandando um aviãozinho para quem você acredita que precisa escutar esse momento. Oi Camilo, tudo bem? Vamos entrando. Vou colocar aqui. Renato, meu querido amigo. Vou colocar o nosso nome, o nome da nossa live, que vai ser frustrado de tentar motivar a sua equipe. Essa live é para você. Boa noite a todos. Vou chamar aqui os meus queridos amigos para esse momento. Márcio, nosso querido amigo de Portugal. Sejam muito bem-vindos. Altair, meu amigo. Renato, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Evelise. Boa noite, Renato. Boa noite, meus amigos. Que honra estar participando de mais uma live juntos aqui nessa noite. Boa noite. Então, vou deixar vocês se apresentarem aqui para essa turma maravilhosa que está chegando aqui. Bora aí, Altair? Bora! Então, vamos falar aqui. Boa noite para todos. Meu nome é Renato Marvulo, sou Master Coach, analista de perfil comportamental. Estou como Master Coach e como analista de perfil comportamental, né? Porque eu sou influente, na verdade, né? Gosto muito de estar conectado com as pessoas. A noite de hoje nós vamos falar sobre motivadores, né? Como motivar o nosso time. Imagino que todo mundo já participou de palestras de motivação, tudo isso, né? Mas será que isso tem sentido? Como é que a gente pode motivar realmente os nossos times? Então, é um prazer enorme, uma honra estar com o Altair, com o Evelise nessa noite. E vamos em frente, gente. Boa noite, povo lindo! Boa noite! Altair Altoff, filho de um Deus altíssimo, maravilhoso, pai, esposo e uma pessoa que eu sempre falo, gosto de realizar. Né? Por mais que a gente cria muitas vezes historinhas, mas vamos buscar sempre, né, a conquista daquele objetivo. Né? Profissionalmente, eu sou advogado, master coach, né, analista de perfil também, influente, um pouquinho influente, né? Mas estamos aí para poder crescer e contribuir. Como o Renato já falou, hoje nós vamos falar sobre a questão, né, de como motivar a equipe, né? Ou, né, se a pessoa que está frustrada de tentar motivar a equipe e não consegue. O que será que você está fazendo de errado que você não consegue ter aquela sensação no final do dia ou depois daquela reunião de falar assim, minha equipe saiu motivada? Será que você sai com essa sensação? Ou será que você faz assim, caraca, eu não aguento mais fazer reunião, falar para esse povo e esse povo não entende o que eu quero? Qual será que você está em qual grupo? Pois é, né, gente? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Evelise Maciel, sou filha amada de Deus, sou mãe da Anitta e da Catarina, né? Sou filha também, né? Meus pais terrenos são a Elizabeth e o Manuel Antônio, né? E nesse momento aqui, eu atuo como Master Coach, né? Vocacional para adolescentes e também analista de perfil vocacional. Analista de perfil comportamental. E aí, nesse momento, nós vamos falar, então, a questão de motivação de equipe, né?
quanto é importante você manter a tua equipe motivada nesse momento que nós estamos vivendo, né? E quais são os grandes valores que são necessários nós impulsionarmos a nossa equipe. E aí vem uma questão muito importante, né? O que significa, na realidade, motivação? É você ir para cima, né, da tua equipe, chegar lá, vamos lá, é hoje, né? É aquela sensação, né, de empoderamento que você vai lá e coloca o teu time para frente. É isso que vocês pensam, né? É você estar simplesmente naquele local, num palco, ir lá motivar. Não, gente. Essa não é a motivação que o teu time precisa, começando por aí, né? Motivar significa você dar uma razão para o teu time. Então, a gente começa por aí. Qual é a razão que o teu time tem para estar lá naquele momento, afinco, trabalhando pela tua empresa? Qual é a razão principal do teu time estar ali comprometido com o teu trabalho? Você dá essa razão, você impulsiona essa razão nos teus colaboradores? E eu queria passar um pouquinho para o Renato, para o Altair, falarem um pouquinho em relação a isso, né? Que planos que você realmente contribui para os teus funcionários nesse momento, para que eles se sintam realmente com razão e com essa motivação para estarem lá todos os dias? Uma coisa que você trouxe muito bem, a questão de trazer o que é motivação. Por que eu tenho que motivar, né? E o que é motivar? Quantos e quantos líderes aí de empresas tentam motivar suas equipes, mas eles mesmos não sabem o que é motivar. Então, como que eu vou motivar alguém se eu não sei? Ou seja, qual o motivo de eu estar aqui? Quantos e quantos empresários não estão motivados com o próprio negócio e querem que a equipe esteja? Como que eu vou passar? E aí, muitas vezes, contrata profissionais que vão lá e faz, né, para assim, levantar o ânimo da equipe. Mas motivação não é isso. Motivação não é você lá fazer um evento, levantar o ânimo da equipe e pronto. Não. Motivar é você ter o quê? O motivo para eu estar lá. A razão. Se o líder ele está apaixonado por aquele projeto e ele demonstra isso, ele leva essa motivação aos seus liderados. O problema é que muitas vezes o próprio líder não está motivado. Então você, líder, que quer motivar a sua equipe, saiba, em primeiro lugar, você tem que saber a razão. Responder o porquê, né? A gente fala, né, do ciclo dourado. As pessoas vivem buscando sempre o que fazer ou como fazer. E esquece do principal, o porquê fazer. Por que que você está aí? Por que que você está liderando? Por que que você está fazendo essa atividade? Responda essa pergunta. Né, para você ter essa razão, essa motivação. E aí vai ser mais fácil para você motivar aí, né, os seus liderados. O Camilo aí colocou muito bem. Motivação igual a propósito. Qual o seu propósito com essa equipe, com essa liderança? Então, o caminho é por aí. Pô, você falou extraordinariamente bem. Começa pelo líder. Então, a gente sempre tem trabalhado muito essa questão de você se conhecer, entender quem você é verdadeiramente, o que te motiva, quais são os seus propósitos, quais são os seus porquês. E a partir daí, de você entender, mas esse porquê que a gente está falando aqui é algo muito maior do que só, eu estou trabalhando, eu estou me desenvolvendo, eu estou buscando os resultados, porque eu quero um desempenho melhor da equipe, é evidente, ter os objetivos da empresa, tudo isso. Mas tudo está relacionado ao que você está buscando e quando você entende o que tem valor para você. A questão do valor é fundamental. O Camilo colocou propósito, justamente isso. Por que que você vai escalar determinada montanha? Por que que você vai fazer determinado caminho? Então, e há teorias para isso. Né? O que nós vamos trabalhar aqui hoje, né, amigas e amigos, é algo fundamentado em ciência. De você entender justamente, de reconhecer quais são os seus objetivos, quais são os seus porquês, e entender o que cada um dos seus colaboradores tem também. E buscar desenvolver isso neles. Buscar desenvolver esse motivo, esse propósito
o porquê cada um deles está trabalhando contigo. Enfim, então nossa conversa vai longe e sempre entender motivo, razão, propósito, valor. Então tudo isso tem que estar muito claro para você, líder, antes de você começar a motivar o seu time. Porque o time pode primeiro estar impactado contigo, né? Então a liderança, o destaque acaba sendo realmente o primeiro olhar da equipe. Olha, esse cara é o líder do time, ele que vai levar a gente a atingir os nossos resultados. Mas esse time precisa estar junto com o que você acredita. Muito mais do que você, líder, é aquilo que você acredita, esse é o seu propósito. O time tem que estar alinhado com o seu propósito. Que é o da empresa, evidentemente, né? Isso é muito importante que o Renato falou, né? Que nós vamos falar bastante para vocês hoje sobre a questão da teoria de valores, né? Como você enxergar esses valores em você e também na sua equipe, né? Mas antes da gente entrar nesse ponto principal, que é comprovado cientificamente, que nós trabalhamos também isso na análise, né, de perfil comportamental, né? Que é faz parte da nossa análise de perfil comportamental. É bom nós conversarmos também um pouco assim, ó. Uma das questões é essa, você enxergar realmente os valores, né? Motivar a tua equipe, né? E também, assim, ó, demonstrar interesse pela tua equipe, né? Então, muitos líderes vão lá, dão as ordens, né? Tem que fazer isso aqui, a equipe tem que produzir isso, a equipe tem que produzir aquilo. Mas, assim, ó, quanto tempo você reserva para realmente passar pela tua equipe, né? E saber que dificuldades eles estão enfrentando? O que eles estão precisando nesse momento? Aqui nós vamos hoje, claro, falar sobre a teoria, né, de valores, nós vamos falar sobre as motivações. Mas assim, quando nós trabalhamos muito com teoria DISC, por exemplo, né, o perfil, por exemplo, influente e estável, são dois perfis que necessitam muito desse acompanhamento, dessa validação do líder, né? Então, é necessário você passar pelas suas equipes e conversar com eles, ver a necessidade deles nesse momento, né? O dominante e o conforme, você trabalhar com planejamentos, estratégias com eles. Então, assim, o quanto você realmente está comprometido em demonstrar esse interesse pela tua equipe. Não, e verdade, né? E hoje a gente vê, né, algumas pesquisas, principalmente em empresas grandes, principalmente quando fala empresas, principalmente tecnologia, no Vale do Silício, você vê como eles motivam, né, os seus funcionários. E motivam no sentido assim, de dar uma razão do porquê eles estão ali, né, do porquê que eles estão ali atuando, né, uma liberdade. Ou seja, existe, né, toda uma série de regras, como qualquer empresa, mas existe o quê? Uma liberdade de trabalho. Eu vejo aqui algo que desmotiva muitos aqui, a depender. Agora com a pandemia mudou muito a sistemática e tudo mais, mas, por exemplo, empresas, e eu já trabalhei em empresas assim, que você tem que ir lá, entrar no horário, tem que cumprir aquele horário, X a X, quadradinho. Qual que é a mensagem que passa nisso? O cara não quer nem estar aí, ele quer que eu esteja ali naquele horário. Se eu estiver ali naquele horário, tá bom. Ou seja, é melhor você ter um funcionário naquele horário ali ou um funcionário que vai produzir. Uma equipe que vai produzir, independente se ele, né, tem um horário mais flexível de chegar, de sair e tudo mais. A pandemia trouxe isso muito bem, né? Eu vejo algumas empresas e até órgãos públicos que com a pandemia produziram muito mais com os funcionários em casa, sem ter que cumprir uma roda, né? Entrar numa caixinha quadrada de cumprir horário, né? Então, quando você entende a necessidade da empresa e do seu, né, da sua equipe, o que você faz? Você cria mecanismos para que isso possa ocorrer de uma forma natural. E de uma forma natural que vai gerar um resultado e vai motivar aquela equipe. Né? Sem aquele julgamento, sem querer, né, fechar, deixar o negócio fechado, dando um quadradinho fechadinho ali. E vocês, gestores, né, líderes aqui, como é que vocês veem isso na empresa de vocês? Vocês conseguem observar essa diferença de equipes? Vocês conseguem atingir os colaboradores de vocês? Vocês conseguem ter
digamos assim, essa interação com os colaboradores de vocês? Vocês conseguem observar esses valores que existem entre a equipe, o líder? Vocês têm essa noção? Conta aqui pra gente um pouquinho. E, Evelise, você abriu esse bloco, digamos assim, com algo extraordinário, né? Porque cada pessoa tem uma personalidade diferente. Nós estamos falando de valores, dos porquês, mas como essa pessoa vai receber a comunicação, a informação, ela recebe, cada um recebe de um jeito, né? E então você entender quem é a sua equipe vai muito mais de só estabelecer metas, objetivos, propósitos, razão. Vai de você olhar para o ser humano que está aí. E levando, trazendo isso para o que o Altair falou, que realmente nós tivemos um crescimento nos resultados de algumas empresas, no desempenho das equipes, mas há um momento agora da gente olhar para retomar a conexão, de retomar a conexão humana. Eu vi uma pesquisa da Microsoft que mostra que 61% dos gestores, dos líderes, estão muito felizes com os resultados. Evidente. Agora, você tem, por outro lado, 77% dos colaboradores que estão sentindo falta da empatia, da conexão. O Então, contato humano, né? do contato humano, né? Enfim, então há uma necessidade do novo momento do mundo do trabalho, mas como é que vai ficar as nossas relações? Então, a liderança precisa olhar com muito mais cuidado para os seus talentos. Porque se uma coisa que essa pandemia mostrou é que eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E de casa. Exatamente. E Nossa, também que como eu você estou em motivar. Dayatuba. Oh, perdão, querida. Desculpa. É. Como motivar também esse colaborador que está em home office. Sim. Uhum. Exato. Então, para isso, eu preciso realmente estabelecer novas formas de comunicação, né? Porque senão eu preciso reter meu talento. Senão meu talento vai embora, né? Fato. Eu tenho, né? Eu posso trabalhar, eu estou em Dayatuba, Evelise está em Santa Maria e Altair está em Porto Velho. Porto Velho, né? Nós estamos fazendo um trabalho juntos aqui. Então, a possibilidade de você perder um talento por não ter reconhecido, no caso do influente, não ter pegado, entre aspas, na mão dele de um estável, ou não estabelecido prazos e metas concretas de um dominante. Enfim, não esqueci de você não, né, Evelise? De um conforme, né? De trabalhar justamente com a questão da qualidade. Enfim, você vai perder seu talento. Então você precisa conhecer seu time. Tá mais do que na hora, já até passou. O Camilo está falando, cada colaborador tem uma motivação diferente. É importante o líder usar o motivador certo para cada colaborador. Perfeito. Com certeza, Camilo. A gente vai falar agora sobre as motivações. O contato humano, creio que é necessário. O Jean está falando, porém a forma de trabalho vai mudar muito. Vai mudar bastante, Jean. Provavelmente vai ser uma híbrido, né? Vai ser muito mais o híbrido, né? Havia uma expectativa, principalmente que o Altair trouxe o Vale do Silício, que as empresas iam ficar no home office direto. Isso já não é tão claro assim. As empresas estão trazendo para o híbrido. Exatamente. Então, realmente, porque entendem justamente dessa necessidade do contato humano. Tá? Então, é isso aí. E o líder tem que estar aberto a isso, né? E eu acho que talvez uma palavra-chave que o Renato trouxe é a questão da empatia. O líder, mais do que todos, ele tem que saber e entender a sua equipe ao ponto de saber como se comunicar com cada um. E é o que eu sempre falo, tem duas formas de você aprender. Ou você quebra a cabeça, né, por muito tempo,
analisando, aprendendo, até você falar, poxa, até que enfim aprendi como falar com aquele cidadão. Agora ele consegue me entender. Mas a que duras penas. Ou então você faz uma análise de perfil comportamental e rapidão você já vai estar aí, né, com todo o mapa do tesouro na mão. Mas o importante é ter essa sensibilidade, né? O líder, né? O líder não é o chefe. Né? O líder é aquele que entende a sua equipe, que se coloca, que vê as necessidades, vê como vai falar, como vai realizar determinada tarefa. Ele sabe que não é uma questão de a pessoa ser melhor do que outra para realizar aquela tarefa. É que muitas vezes, para aquele perfil comportamental, aquela tarefa, né, ele vai fazer com mais empenho, mais prazer e tudo mais. E a outra pessoa, ela tem o quê? Perfil para fazer outros tipos de tarefa. E o líder tem que ter, né, esse contato e essa sensibilidade para saber lidar com isso. Porque senão ele também desmotiva a equipe. Né? Se ele começa a inverter papéis, né, coloca lá um conforme, né, como foi falado, para fazer atendimento ao público direto lá, ele vai fazer, porque ele está no trabalho. Só que não é a praia dele. Pega um influentão e mete lá atrás de uma cadeira sentadinho, fazendo no papel, né? E analisando planilha, entendeu? Então, o líder tem que ter esse conhecimento para poder exatamente motivar. Né? E ele consegue motivar a sua equipe, né, com esse conhecimento que a gente está falando aqui, de uma forma que a pessoa se sente o quê? Valorizada. Porque ela se sente o quê? Poxa, fulano, que é meu líder aqui, né? Ele me dá uma atividade que eu gosto de fazer, prazeroso, ou seja, ele tem o seu porquê, ele tem o seu motivo de fazer aquilo, né? E isso faz toda a diferença, né? Dentro de uma equipe, né? No ambiente profissional. O Gia está falando, as grandes empresas perceberam na pandemia que pode sim trabalhar em casa, trazendo os mesmos resultados e diminuir muito o custo dos empresários. Com certeza, né, Jean? Isso aí, o custo para a empresa, né, leva-se em consideração, né? Porque boa parte dos custos da empresa é com funcionários, né? Então, se ela pode reduzir de uma outra maneira, né? A empresa viu essa necessidade. Então, assim, as empresas hoje em dia, elas estão vendo a necessidade de investir no funcionário, né? Investir em desenvolvimento humano. Por quê? Porque elas estão vendo que isso é o futuro, né? Então, é necessário toda é preferível que de repente ela reduza o custo dessa maneira, mas desenvolva o funcionário de uma outra maneira, né? Não, e outro ponto, né? É tudo muito novo ainda. Por mais que já se fale, já tinha a questão do trabalho remoto e tudo mais, a pandemia ela só veio e obrigou todo mundo a fazer. Né? Faça chuva, faça sol, teve que ir, a maioria das pessoas. Né? E, como ele falou, isso traz a economia para a empresa? Traz. Então quer dizer que a empresa agora ela vai criar um motivo para todo mundo trabalhar em casa e tal. Pode até acontecer, só que é muito novo. Vai chegar uma hora que o funcionário, mesmo trabalhando em casa, vai cair a produtividade. Por quê? Porque necessita do contato humano. É óbvio que você, dependendo do seu trabalho, você fazer em home office, né, você tem a possibilidade de fazer o seu horário, você está na sua casa e tal, né? Mas necessita desse contato humano. Então, como o Renato muito bem falou, eu acho que o caminho que se vai seguir é a questão híbrida. Você vai ter a possibilidade de trabalhar em home office, mas também vai ter que ter o contato, vai ter que ter... Por quê? Porque faz parte da nossa essência como ser humano. Né? Nós vivemos em sociedade. Né? A gente não consegue, né? Por mais que seja... Né? Ou seja, uma das coisas que as pessoas mais sentiram falta na pandemia foi do que estar junto com as pessoas. Né? Por quê? Porque a gente não podia, tem que estar em distanciamento, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. E isso, nós seres humanos, nós sentimos falta. Então, eu acho que o caminho vai ser isso. Só que assim, a gente vai ver muita coisa, eu creio aí, né? Por mais alguns anos. Né? Porque é algo muito novo que vai se moldando, né? E vai se encaixando. Mas o caminho é esse. Conhecer a sua equipe para poder, né, aplicar e motivá-la da melhor forma possível. E um ponto legal que você trouxe é que esse novo mundo do trabalho, que foi acelerado exatamente, ele iria acontecer de qualquer maneira e foi acelerado, muito bem falado pelo Altair, mas um ponto que as empresas estão olhando hoje não é mais quanto à produtividade, é quanto ao tempo de descanso do seu colaborador. É porque todos nós aqui aumentamos a nossa carga horária.
né? Sim. Você não tem mais horário, Não. né? Então você acaba aumentando sua carga horária. Então as empresas estão olhando para esse lado também. Então por isso que esse ajuste que o Altair falou muito bem, que isso vai acontecendo ao longo desses anos, né? E isso é tão interessante, essa falta e o ser humano é um ser social, né? Bendito aqui também, que isso é tão interessante que estava assistindo o jornal da CBN, não, CNN, CBN é o rádio, da CNN, e o repórter estava fazendo uma matéria na Inglaterra, e a primeira coisa que os ingleses estão fazendo agora, sabe o que é? Um abraçar o outro, cara. Bora. É um abraçar o outro, meu. Então, é Uhum. essa falta do contato humano que estávamos vivendo até esse momento, e agora lá fora já está chegando, aqui iremos ter esse momento também, espero que muito em breve, mas que a importância das empresas e do líder olhar para o seu time. Sim. Quem que eu posso apertar mais? Quem que eu preciso trazer mais perto de mim? Né? Quem que eu posso cobrar, acelerar o ritmo? Enfim, então é tudo isso que a gente está falando aqui. Passa primeiro pelo autoconhecimento do líder e passa pelo autoconhecimento do seu time. Nós temos uma pergunta aqui bem interessante, né? Nesse cenário, quem está perguntando aqui? Cincinato. Renato. Como é que é seu primeiro nome? André? Alguma coisa assim? Desculpe se não for. Tá. Nesse cenário, como será o líder do futuro? Uma liderança empática, Sim. necessariamente, né? Só que ele vai ter que navegar pelos 4 perfis, como Sim. já era, né? Mas agora ele precisa estar muito mais atento à individualidade do seu time, Antônio. né? Porque senão E vai é, perder um talento. é importante também essa questão que ele colocou, né? A questão do desenvolvimento, né? O líder Antônio, pensando no Antônio, pensando nos colaboradores dele, pensando no desenvolvimento da equipe dele, e também assim, a tendência do líder de hoje é chegar, digamos, numa reunião dos colaboradores e perceber quais são os resultados, o que que nós temos, quais são as metas, quais são as estratégias, e é dessa maneira. O líder do futuro, quando ele pensa no desenvolvimento humano, o que que ele faz? Ele se expõe mais. Ele abre o peito dele e diz assim: olha, as dificuldades que eu estou tendo aqui são essas, essas, essas. O que que vocês podem me ajudar? Ele abre, né? Então ele se expõe para a equipe dele com essa questão que o Renato também falou muito bem, que o Altair também tinha dito, na questão da empatia, né? É o líder se igualar também ao seu funcionário. Ele tem que ter a voz firme, ele tem que ter a voz do comando no momento dele. Mas quando ele está com os colaboradores dele, ele se mostrar nessa situação de empatia. Mostrar que ali eles são um time, jogando no mesmo lado. Não, e perfeito, perfeito, Evelise, essa sua colocação do líder, né? E o líder do futuro, realmente, ele vai ter que mostrar suas fragilidades. O que era impensado, né? Antigamente, falava assim, não, como que eu vou mostrar meu lado fraco? Não, o do futuro ele vai. Por quê? Porque quando ele demonstra, ele líder, aonde é os pontos fracos dele, e com certeza, numa equipe, vão ter pessoas que vão suprir esses pontos fracos, os liderados vão também abrir quais são os pontos fracos deles para poder ser trabalhado. E aí o que vai acontecer? Aí você vai ter uma equipe homogênea, né? Você aumenta a confiança um no outro, né? E aquele sentimento de equipe, de fazer algo com propósito realmente, do porquê está ali, né? Perfeita essa sua colocação, beleza? E esse como o líder, Cincinato falou, você seria um líder mais humanizado, exatamente. Com Ele vai certeza. ser, sim, exato. aquela questão de mostrar que ele é um ser humano, como qualquer um. Não é o fato dele estar num cargo de liderança, que ele é o super-homem, que ele é o cara, não. Ele é um ser humano, como qualquer outro. Né? E ele está ciente que ele tem um resultado a cumprir, Sim, né? Ele está lá, ele é o líder, e essa liderança tem que ser desprovida dessa coisa. Ah, eu sou o líder, como o Altair colocou. Não, o líder só existe porque tem uma equipe. sim.
Senão não tem liderança. Então ele precisa realmente estar mais humanizado, estar mais empático, estar muito mais situacional. Para quê? Para trazer esse time junto dele, junto ao propósito e atingir os objetivos. Então é uma liderança nova, evidentemente que é um momento novo, mas com vários elementos aí que nós estamos observando ao longo da história de transformação também da liderança, junto com a mudança do mundo do trabalho. E o líder do Muita... futuro, mais do que nunca, vai ter que ter inteligência emocional. Mais do que nunca. Top. Se ele não tiver inteligência emocional, né, ele como líder está fadado a não conseguir realizar uma liderança que atinja os objetivos para a qual a equipe foi, né, designada a fazer. Isso é muito importante. Bem, gente, agora a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês como que a gente vai reconhecer esses motivadores dentro da equipe de vocês, né? Então a gente vai dar uma pincelada, porque assim, existem duas razões, né? Como é que eu consigo enxergar isso? Tem duas maneiras. Ou através do cartão de crédito do teu funcionário, que você normalmente não vai ter acesso, ou fazendo análise de perfil dele, que aí você pode ter acesso. Então, a gente vai tentar dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, né, esses verdadeiros valores motivacionais da equipe de vocês. Não só da equipe, né? Vocês podem ver também até algumas percepções através até dos familiares de vocês, pessoas que vocês convivem, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho para vocês né, sobre isso aí. E a gente vai começar sobre o valor teórico. Existem 6 valores, né? O que motiva hoje a questão de valor teórico? Eita! Só para vocês terem uma ideia, eu fui pegar o meu perfil, né? O meu valor teórico é 94. Né? Então, o valor teórico... Hã? Ganhou de mim. O valor teórico, né, é aquela pessoa que busca muito conhecimento, valoriza muito a busca da verdade, a questão intelectual. E quando eu fiz a minha análise de perfil, isso me impactou, porque realmente eu sempre gostei de estudar. Né? Não é à toa que eu estou na 2ª graduação, né? Já fiz pós, já fiz mestrado. Aí eu falo, vou parar, mas estou aqui coçando para fazer doutorado. Né? Por quê? Porque com o teórico alto, você não quer parar. Aí na pandemia, fui fazer curso de desenvolvimento humano, né? Coach, master coach, um monte de curso, analista de perfil. Por quê? Valor teórico. Né? E, então, ou seja, você talvez seja uma pessoa assim. Ou tem um funcionário, ou um membro da sua equipe com valor teórico, que é aquele cara assim que, poxa, tem isso aqui, como é que isso aqui funciona? No outro dia ele chega lá e fala, ó, fui baixei isso aqui, estudei, tá aqui, ó, ele funciona assim, assim, assim. Por quê? Porque alguém que tem esse valor, ele busca esse conhecimento, ele quer compartilhar esse conhecimento, ele quer levar esse conhecimento para todos da equipe. Né? E quantas vezes a gente bloqueia numa equipe profissionais que têm um valor teórico alto, porque muitas vezes o líder quer eu sou o líder. Né? Aquilo que o Renato muito bem falou, acabou esse negócio de eu sou o líder. Não. Né? Tem que ter essa humanização do líder para saber, pô, fulano, você é bom nisso, você gosta de estudar, você gosta de aprofundar, então você vai falar, vem aqui que você vai falar sobre esse tema. E o cara vai lá e muitas vezes dá um show. E quantas vezes tem, né, pérolas preciosas assim na equipe que estão lá, porque não tem oportunidade, porque não é valorizado. Então, uma pessoa com valor teórico alto, ele tem exatamente essa questão de utilizar a sua habilidade cognitiva, tá, para compreender e sistematizar o conhecimento. Né? Isso é maravilhoso. Né? Eu puxei a frente do valor teórico quase do meu valor teórico. Né? O meu também é alto. O meu é 92. Meu também. Então, assim, também é O meu alto. 86, o meu também. É alto. Eu assim, achei que o meu já era muito... Uhum. Então, assim, gente, a pessoa... Como que você vai motivar um funcionário dessa maneira, né? Essa maneira que tem essa valor teórico altíssimo, que ele gosta de aprender. Então, ele valoriza tudo, ele vai buscar sempre a razão para tudo. Você falou numa palavra, ele não conhece, ele vai lá buscar. Né? Então, de alguma maneira, ele vai tentar descobrir fórmulas, de alguma maneira, tentar descobrir para desenvolver melhor ainda aquele time que ele está participando.
Então, assim, ó, como que você vai fazer isso? Para ele, a motivação dele são cursos, Sim. entendeu? Cursos, livros, né? Então é dessa maneira. Então, assim, para ele, por exemplo, não funciona aumento. Não é que não funciona, toda pessoa gosta de um aumento, mas assim, para ele, o que ele mais vai valorizar é o conhecimento. Então, quando você observar esse tipo de. Você tem um colaborador dessa maneira, dê como premiação, como bônus pelas metas alcançadas, cursos, ele vai se sentir super feliz. Ele vai se sentir extremamente valorizado. Exatamente. Isso aí. Pessoal, não vamos esquecer que temos também a relação disso com o perfil, né? Sim. Então, não é que nós estamos falando de uma teoria aqui, vamos dizer assim, separadinha, né? Teoria dos valores. Mas tem muito a ver com o perfil também, tem a ver com a sua história, né? Sim. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu ao longo dos anos vão moldando os seus valores e as coisas que você acredita, tá? Então, por isso que é importante você fazer a sua análise de perfil e fazer do seu time, porque aí você vai ter profundidade nessa informação, né? Já vamos falar do econômico? Pode Bora? Não, ser. assim, ó, a gente tá até para falar, a gente não tem Fala. numa live como falar de Não, tudo que sai dentro da análise de não. perfil comportamental, porque são mais de 80 características. Então, normalmente acompanha a gente nas redes, porque nós sempre estamos dividindo as lives em partes, né, da análise de perfil. Porque é impossível nós falarmos de tudo que existe dentro, né, de uma análise que De é perfil. Isso é um livro. completo, com mais de 80 características. É um e-book sobre É um você, e-book sobre. Exatamente. E né? esse e-book é tão Vamos. maravilhoso. E olha só, a Evelise falou muito bem. Só que não é só o e-book, é uma devolutiva que você recebe, né? E na devolutiva, a gente não vai ficar lendo o seu e-book porque você pode fazer isso em casa, sozinho, tranquilo, na delícia do seu lar. Na devolutiva, nós vamos aprofundar as teorias dentro de você, a partir do seu autoconhecimento, e aí nós vamos trabalhar. Então, Vê, e Altair, quanto tempo demora uma devolutiva de perfil de vocês? A minha é quase 3 horas. Ah, é por aí. Duas Isso horas e aí. meia. 2 horas e meia, 3 horas. Né? Isso que nós não vamos entrar no seu e-book, com mais de 40 páginas, mais de 80 informações do perfil. Então, é profundo, gente. É profundo. Né? E por Vamos para o falar nisso, econômico? vamos para o econômico. Porque o Gente, econômico é muito mais ligado à utilidade, né? À Exatamente. praticidade, né? De você estabelecer o custo-benefício daquilo que você vai fazer, né? A Deni colocando, oi Deni, conteúdo querida. importante, Dene, querida, nossa Ô, amiga de Deni, coração. abraço, minha amiga. Um Uma abraço, honra ter você aqui. uma honra. Legal. A- Então, o econômico está muito nessa avaliação custo-benefício, né? Então, não é só o financeiro, também, mas de tempo, de envolvimento. O econômico ele vai sopesar, ele vai pôr na balança, né? Uhum. O que vale mais a pena fazer? Como o Renato muito bem falou, quando fala econômico, a pessoa já sabe, esse é o dinheirista. Não tem nada a ver. É aquela pessoa que vai analisar o custo-benefício de tudo. Então, muitas vezes, para ele vai ver, pô, fazer isso ou fazer isso? Qual que vai dar o melhor custo-benefício? Esse. Ele vai optar por aquele. Né? E até para a própria empresa, né, gente? Até para a própria Também, empresa. até para a própria empresa ele vai avaliar. Às vezes aquela pessoa, por exemplo, assim, nossa, se por acaso eu for de carro para o trabalho, eu vou perder tanto, eu vou gastar tanto tempo. Se eu for de Uber, eu vou, mas acontece que durante o trajeto eu posso já responder algumas mensagens de texto, eu posso resolver isso, entendeu? Essa pessoa tem um valor econômico, porque durante o caminho, o custo-benefício dela de estar fazendo alguma outra coisa compensa. Sabe qual que é? Se você tem como favoritos aí dos seus provedores de internet, Google, Explorer, sei lá, salvo o Buscapé,
para comparativo de preços, você já pode ter uma luzinha aí que você deve ter valor econômico alto. Valor econômico, né? Exatamente. Ah, Porque exatamente. quer comparar, é necessário disso, faz parte dele essa comparação, né? Ah, A Evelise trouxe o exemplo do carro, que é perfeito também, mas se você tiver com o Buscapé aí na sua tela, você pode saber que, vamos ó, o ver aqui, Márcio. que temos... O Márcio é nosso parceiro também, analista. A mentalidade de muitos líderes atuais que destrói a sua equipe para que dá aumento salarial à equipe se possa contratar pessoas a qualquer momento com salário mínimo. Tá, o Márcio, ele tá do outro lado do oceano, gente. Ele é português, né? Então, às vezes, a gente Uhum, não... Pode ser que o nosso... Eu entendi o seguinte, a mentalidade de muitos líderes uhum. para dar aumento... Ah, ele, em vez de dar aumento à sua equipe, contrata uma Contrata um pessoa novo com com salário salário. mais baixo. Isso. Olha, às vezes é o Bem seguinte, real. Márcio, se ele for analisar, se ele for fazer o custo de uma nova Benefício? contratação, tá? Demissão, uma nova contratação, o tempo que ele vai gastar para poder fazer, para treinar esse funcionário, vai que não dá certo, ele vai ter que fazer uma nova demissão. E aí esse ciclo vicioso talvez seja mais caro para ele ter Do que do que manter uma manter um equipe funcionário que ele está lá, que ele pode desenvolver, que ele pode investir. Além disso, é o seguinte, se de repente, naquele momento, aquele funcionário não está adequado ao cargo, ele pode muito bem fazer uma hierarquia, né, de cargos, ele pode muito bem fazer um DNA organizacional naquele momento ali e ver, através da análise de perfil daquele funcionário, o perfil que seja mais condizente para ele manter o funcionário na empresa. Marcião, para você que está em Portugal e para os amigos aqui de Brasil, amigos e amigas aqui de Brasil, foi feita uma contratação errada. Então, se você quer contratar assertivamente, fala com o Márcio em Portugal, com a Evelise no Rio Grande do Sul, com o Altair ou comigo, tá? Você não vai errar mais na contratação e não vai gastar seu dinheiro com novos treinamentos, demissão, treinamento, enfim. Fala com a gente que a gente Não, e se pode o líder, né? ajudá-lo. Como o Márcio falou, se o líder tem essa mentalidade, ele está fadado ao fracasso. É, Fracasso da empresa. Se ele tem exato. essa mentalidade de, não, eu, em vez de manter aumentar salário, eu vou demitir e contratar um novo com salário e não sei o que tal. Se ele manter, ele não aguenta manter a empresa por muito tempo com essa mentalidade. Né? Não vai. Não fez a conta direito também. Não faz, exatamente. Né? No caso, por exemplo, do valor econômico alto, a pessoa que tem um valor econômico alto, gente, aí nesse caso, uma bonificação salarial, Uhum. né? Já é um chamativo diferente, já é algo que vai fazer. E Entendeu? Uma pensar naquilo que o redução de Antônio horas, falou, né? Uma pensar na... redução de horas, de repente, né? Uhum. Se for custo-benefício para ela, talvez alguma bonificação nesse sentido, talvez também valha a pena para ela. Uhum. Então, essa pessoa lembra sempre o custo-benefício. Ela vai pensar. E aquilo que o Antônio falou, como é que tem que ser esse líder, né? Então é o líder que ele precisa entender do valor econômico dele. E se ele não tem, como ele pode desenvolver isso? Porque entendendo esse valor econômico, o líder pode olhar assim, como é que eu vou aplicar melhor os meus recursos? Como é que eu vou trabalhar o meu time para eles terem extrair o melhor deles e ter o melhor resultado para essa empresa? Então é para isso Exatamente. que serve, não é fazer uma análise de perfil, não. A análise de perfil serve justamente para você olhar para isso, tá? E entender como desenvolver. Então, para o proprietário, para o gestor, para o CEO da empresa, isso funciona para olhar para a liderança e falar, precisamos desenvolver esse time, esses valores aqui, econômico para esse grupo aqui, porque estamos perdendo recursos ali. Exatamente. Tem empresário que promove operador a líder para economizar, aí perde o líder e perde o ótimo operador que pode ser um péssimo Nossa, líder. já vi Exatamente. muito isso, meu amigo. Pessoas... Trabalhei muito tempo com empresas de vendas e pegava o melhor vendedor, transformava ele em líder. Ele perdia os dois. Perdi os Ele dois, perdia os exatamente. dois. Isso é... Achou que Bem, estava dando vamos uma para o próximo promoção aí. e, enfim.
Estético, gente. Estético é aquela pessoa que valoriza muito a harmonia, o bem-estar. Não é aquela pessoa assim, ela gosta de coisas, né, belas e tudo, mas não é só aquela pessoa que valoriza a arte, não é só aquela pessoa que... Ela precisa estar em harmonia, né, com bem-estar. Ela demonstra muito interesse pela criatividade, pela arte. Então, são pessoas assim que pensam muito Pelo ambiente. no ambiente também, né? Então, essa questão, ela estado presente da vida dela é importante, né? Então, nesse sentido de vida. Então, ela pensa muito estar naquele momento presente, ela gosta de passear no meio da natureza. Então, é uma pessoa que valoriza bastante essa harmonia. Não sei. Isso, aprecia os bons momentos, né? Então, olhando para um Exato. time onde você tem um colaborador que tem esse valor estético alto, você vai pegar um material produzido por ele e vai estar rico em detalhes. Uma apresentação num PowerPoint vai estar esteticamente muito bonita, né? A mesa vai estar arrumada, vai ficar olhando assim, por exemplo, o que você quer que a pessoa veja do fundo numa live. É a pessoa que tem o estético alto, né? Exatamente. Eu tenho o conhecimento e o estético alto, né? Então, eu gosto de estar com as coisas bem arrumadas, bem bonitas. Valorizo muito, por exemplo, um pôr do sol. Tem todo dia, cara, mas aquele pôr do sol, aquele momento é único. Então valoriza o momento, aprecia. E aí quando você quer motivar um cara desse, nós falamos aí do econômico, que a grana vale, nós falamos de conhecimento, que o conhecimento que é o importante, né? No estético a gente pode imaginar um dia de spa, um dia para ele curtir para a família. Você vai exatamente na veia. Uma viagem. Uma Hotel viagem. fazenda, Oba! entendeu? Alguma coisa nesse sentido, né? Que ele tenha esse contato com a natureza, né? Que ele passe um dia nesse momento aí com a família. É uma coisa que ele valoriza bastante. Exatamente. Vamos Olha, lá. se você já procurou, se você já fez uma pesquisa no Google, quais são as praias mais lindas do mundo, tá? Você tem um estético alto. Já tem aí, ó. Agora você procura a gente para saber se é isso. É engraçado, né, que eu fiz entre a minha última análise de perfil e a penúltima, o meu estético baixou, né? O meu estético baixou Boa. e o meu social aumentou, né? E é engraçado que eu percebi através algumas decisões que eu tomei recentemente na minha vida, eu fui entender através dessas decisões que foi baseada nessa diferença do social e do estético. Olha quantas fichas que me caíram assim de algumas decisões que eu tomei na minha vida nas últimas 4, 5 semanas. Foi basear. Aí que eu fui entender, mas por que isso? Por quê? Porque aí eu peguei, mas por quê? Vou dar uma olhadinha na minha análise de perfil. O que aconteceu de tanto tempo para cá? Aí eu fui encaixar na teoria de valores. É isso aí. Porque muda. Mas Porque tá. muda. Isso tá muito linkado ao que a gente está com as nossas vivências, né? Com as nossas experiências. Sim. Se eu Muito mudo as legal. experiências, Isso. Nossa, que honra a Shirley na nossa live. Nossa, que Opa. honra, Shirley. Gratidão. boa noite, Shirley. Olá. Então, aqui também eu preciso fazer 2 agradecimentos aqui. A minha esposa, Vivi, um beijo, amor. Oh. Meu primo, Matheus, também está aqui, de Manduri. Top, gente, maravilhosa. E agora, vamos pro social, né? Social. Posso falar? Oi? Altair, vai nessa? É a tua bola? Vai eu. Vou não, o social, assim, apesar que, né, o meu social é mais baixo, né, Então ainda é o mais baixo, mas
o que que uma pessoa com social, né, o que que ela valoriza, né? Ela valoriza a oportunidade de contribuir. Numa equipe, é aquele que está disposto sempre a ajudar. Ah, papá, você quer uma ajuda? Ele se oferece para ajudar. Não é aquele que você foi lá e pediu ajuda e ele foi lá e te ajudou. Né? Quem tem um social alto, ele vê você receber alguma coisa, ele fala assim, você quer uma ajuda? E mais, muitas vezes, ele atrasa o dele para ajudar você a entregar o seu, né, o seu trabalho, a sua parte que você tem que fazer no prazo, atrasando o dele. Então, ele tem muito alto a questão do altruísmo, né, de dar, se doar a outra pessoa, né, em prol, mesmo que isso possa, né, causar para ele algum prejuízo, não tem problema para ele. Por quê? Porque ele tem essa vivência do social, né, de compartilhar, né, de ajudar, né, e tudo mais. Né? E talvez um motivador para a empresa seria assim, olha, nós vamos contribuir, a depender do carro, para uma instituição e tal. Ele já fica ligadão em fazer aquilo para poder ganhar. Por quê? Porque ele já até sabe para quem, para qual instituição ele vai doar ou vai ajudar. Então ele tem muito alto isso. São normalmente colaboradores que estão muito ligados, né, a causas sociais, né? Então, pessoas que participam de ONGs, né? Esses, normalmente, assim, campanhas de inverno, são pessoas que normalmente, né, campanham com pessoas de rua, animais, né? Então, você fica ligado nesses colaboradores que participam muito dessas campanhas, né? Você pode ter certeza que são colaboradores que têm um social muito alto, tá? Então, uma maneira de motivar é exatamente como o Altair falou, né? Ele vai ficar à frente. Quer ver ele motivado, ele fica à frente, ele vai, ele organiza, ele arruma toda a turma da empresa para... Quer ver? Ó, a empresa tem que fazer, a empresa tem que fazer alguma questão beneficente. Entrega na mão de um social, né, que tem um social alto, a pessoa que tem um social para organizar. Ele vai atrás e vai fazer acontecer para poder fazer o melhor evento, ou é para juntar cesta básica, não sei. Né, que sempre tem, né, empresas, né, dependendo da empresa, faz esses movimentos sociais para ajudar. Né? Então, muitas vezes você tem alguém na sua equipe que tem um social alto, que ele gostaria de estar ali ajudando, contribuindo mais, né? Mas muitas vezes, por o gestor não conhecer, né, passa para outro que muitas vezes não tem o social tão alto. E não quer dizer que por não ter o social alto, que é alguém que não ajuda. Não é isso. Né? Mas é algo que ele faz ali porque mandou fazer. Não é algo que ele faz de assim, poxa, como eu estou empolgado para fazer isso. É diferente da pessoa que tem o social alto. Que ele faz aquilo até fora do expediente de trabalho. Para ele não tem problema. Né? E trazendo aqui dois pontos aqui, linkando o que o Antônio falou de quem que é esse líder, quem que precisa ser esse líder, e uma pergunta da Chile aqui, sem a ver com perfil comportamental. Quando a gente olha para esse líder que tem um social alto e é influente, por exemplo, que eu estou falando influente por causa de mim, há uma possibilidade desse cara trazer o time, motivar o time dele para enfrentar as causas, os desafios e atingir os objetivos enormes. Porque o valor não está dissociado do perfil dele. Né? Então, quando a gente olhar para as duas coisas, fala assim, putz, eu estou precisando que meu time está desmotivado, quem que pode ajudar esse time aqui? Não precisa nem ser o líder, o gerente, o supervisor, de repente, pode ser alguém que tem uma liderança dentro do time. Então, você vai pegar aquele cidadão, você vai olhar para ele, pô, esse cara tem um valor social alto. Valor social alto é igual a servitude. Sim. Né? E ele é influente ainda. Putz, é esse o cara. É esse o cara que eu vou trazer comigo para levar o time, motivar esse time a atingir o objetivo. Então, é tão extraordinário esse material que nós temos em mãos e que você pode ter em mãos também para motivar seu time. Viu? Deixa eu só responder aqui. A Di Batiste fez uma pergunta assim: no ambiente acadêmico agora, que é tudo online, como motivar meus alunos? É um desafio, tá? Vai ser mais difícil.
Eu academicamente, eu não peguei como professor, porque eu tive que me afastar da docência quase na minha graduação, né, da psicologia. E aí eu me afastei da docência, mas eu estou como aluno, né? Então eu tenho a visão do lado de cá, apesar de ter experiência do lado de lá como professor, né? Como professor eu estou ministrando aula, mas em cursos gravados. A gente grava o curso, não é uma questão ao vivo. Mas talvez a melhor forma de você motivar os seus alunos é os seus alunos saberem o porquê que eles estão ali. Independente de ser presencial, de ser online, tá? A questão do online só muda o quê? A técnica. Eu não estou lá na sala de aula, mas estamos aqui, né? Porque quantas e quantas vezes a gente está dando aula em sala de aula e a gente não consegue motivar os alunos, estão tudo com cara de coisa assim. Então, você vê na cara dos alunos que eles estão em outro lugar, só estão ali fisicamente. Então, talvez é conseguir conciliar, mostrar a importância, o porquê deles. Qual que é o motivo deles ter escolhido aquele curso, o motivo de escolher aquela disciplina, né? Uma coisa que, infelizmente, a gente coloca, e eu vivi isso como aluno, né, lá, né, é o seguinte: gente, para que eu vou aprender isso? Quantas e quantas vezes, agora meus filhos, eu estou aprendendo isso para usar em quê? Aí chega o bendito professor e pergunta, ele não sabe para que usa aquela forma matemática ou aquele princípio X, entendeu? É óbvio que se eu perguntar para um professor, para que serve isso aqui, eu vou usar isso em quê? Ah, não sei. Já me desmotivou. Eu falei, eu vou estar aqui estudando. E eu nem sei para que eu vou usar. Então, o professor ele tem que ter essa qualidade de instigar no seu aluno o porquê, né? Fazer com que ele realmente entenda, né, a motivação certa do porquê que ele está fazendo aquilo. E não só, como muitas vezes fala, né, na faculdade, muitas vezes fala, eu tenho que fazer essa disciplina porque eu tenho que colar grau. Está na grade, se eu não fizer, eu não colo grau. E faz o negócio meio a toque de caixa, né? E muitas vezes o professor não consegue cativar o aluno mostrando a importância e o porquê daquela disciplina. É que faz toda uma diferença. E, cara, Outra eu coisa assim, lembrei ó, de eu não uma sei como é que cena de... são as Oh, tuas desculpa. aulas aqui, se são gravadas ou não, né? Quando você tem a aula ao vivo, que você tem aquele contato com o aluno, no caso dos valores motivacionais é mais difícil, né? Você ter você entender e você saber. Mas com, por exemplo, você entendendo um pouquinho de perfil comportamental, você consegue visualizar as características, pelo menos da teoria DISC. E você consegue se comunicar melhor com o teu aluno, Sim. né? Porque aí você consegue valorizar os pontos fortes do teu aluno, né? E você vê também os medos, né? Então, aqueles medos você tenta trabalhar um pouco mais com o teu aluno também. E potencializando as habilidades, né, que ele tem de cada um dos perfis, porque você vai ter com certeza os 4 tipos de perfis dentro da Em tua sala aula. de aula, Em sala de exatamente. aula. Seria uma maneira mais fácil de você, mais visível para você que está trabalhando online. Se você tiver essa possibilidade de estar trabalhando com eles ao vivo, né? Então você consegue observar com algumas características do perfil, tá? Ela trabalha Mais ao alguém? vivo, inclusive Ao numa vivo, sala aqui ó, perfeito, ao vivo. bem ao lado da minha, inclusive. É, Gente, nossa, muito bom que vocês falaram para ela, e é justamente esse olhar, né? Levar o aluno a entender o porquê. Porque uma disciplina no meio de um curso de 3 anos, de 2 anos, de 4 anos, né? Então, o porquê que ele está ali? Eu lembrei de uma cena do filme O Poder Além da Vida. Acho que vocês já imaginaram qual cena que é. Vamos dar um spoiler aqui para a galera ou não? De qualquer maneira, é a jornada. Então, a gente precisa entender essa jornada, É. né? E curtir a Vale a jornada. dica, curtir a é, jornada. vale a, di- vale a dica do filme. Eu acho que alguém colocou aqui também, vamos curtir. Exatamente isso, né? Então, você precisa Colocar olhar aqui. para, né? É a dica do filme de hoje, é O Poder Além da Vida. Fala muito sobre estar presente no aqui, no agora, mas também fala sobre esse processo de você viver a jornada, estando presente no aqui e agora, né? A Live colocou aí, Poder Além da Vida. Vale Vale a muito a pena. pena para você Assiste, entender esse coloca o seu processo. comentário e marque nós três no coisa, o que você gostou no filme. E a Pô, gente, quem top marcar nós demais. 3, a gente vai mandar um presente via direct. Aí. Pronto.
É Gente, isso o aí. poder político. Poder político, gente, não é só envolvido com a questão, por exemplo, dos políticos, dos grandes palestrantes. Não tem nada a ver com isso, tá? O valor político é aquela pessoa realmente, assim, ó, é um grande valor dos grandes líderes. Eles Isso. gostam muito do reconhecimento. Eles gostam de estar liderando. Então, muitas vezes, quando as empresas que vão contratar diretores, vão contratar líderes realmente para dirigir equipes, um dos grandes valores que deve ser levado em consideração é justamente esse, porque é o grande motivador, é o que vai impulsionar. Eu quero reconhecimento, eu quero dirigir, eu quero colocar uma posição de comando, então eu preciso ser líder. Então, é esse tipo de pessoa. Muitas pessoas que têm um valor político alto são justamente pessoas até que chegam até a serem capazes de trocar cargos que elas têm, né? Que são cargos, digamos, inferiores, com um valor alto de salário, para terem Um cargo cargos superior. superiores com um valor mais baixo. Então, para vocês terem uma ideia como esse valor político é alto. E às vezes, como é importante você fazer essa análise de perfil completa para ir à devolutiva, porque muitas vezes pessoas que têm valor político, como já aconteceu de eu pegar em devolutiva, pessoas que têm valor político altíssimo, né? E passar como se fosse uma pessoa dominante. E na realidade ela não era dominante. O dominante dela era baixo, mas ela tinha um valor político altíssimo. Então, quem olhava as pessoas, a percepção das pessoas é que ela era uma dominante. E não era. Para vocês terem uma E ideia, né? aí, Pode falar, e- Renato. e- o que você trouxe é extraordinário. E o Altair há pouco também falou sobre isso, e trazendo mais uma vez nosso amigo de Portugal para cá, para o centro da nossa conversa, é aí que está a contratação assertiva. E você ajustar certamente a sua contratação. Você faz um mapa do seu time e entende quais são os gaps de perfis ali. E aí você precisa de alguém de trazer um profissional para uma liderança muito mais empática, uma liderança muito mais Assertiva. assertiva, planejadora, focada no plano de médio e longo prazo. E você pode trazer um líder, uma pessoa que tem um perfil estável. Você não precisa trazer um dominante, você traz um perfil estável com valor político alto. Você vai Você ter um vai líder seguro. entendendo, você vai ter um líder seguro, foco na segurança, mas também na ambição. Um líder Foco em que pessoas. vai ficar confortável em estar no poder, né? Que não vai abrir mão de fazer uma consulta com o time, de envolver o time. Um líder metódico, mas focado, né, Não, por isso a na importância da liderança. análise de perfil com a devolutiva, né? Se a pessoa quer fazer uma Uhum. contratação, para quê? Para contratar a pessoa certa para o cargo, né? Exato. Exato. Você consegue, através da análise de perfil, né? E com a devolutiva e tudo mais, saber o que você quer para aquele cargo e qual é a melhor pessoa para aquele cargo. E você consegue trazer essa pessoa com as características específicas, né? Ah, eu preciso de um líder que seja mais aguerrido, tem que ir para frente, né? Você pode pegar alguém com político alto e dominante alto, vai ser quase um ditador, né? Dominante alto e político alto. Mas, Uhum. a depender do cargo, necessita de uma pessoa assim. Por quê? Claro. Porque senão não dá conta, né? Não dá conta. Então, ou seja, você tem análise de perfil, ele traz N formatações de pessoas que você pode escolher. Olha, eu quero para esse objetivo. Você consegue achar a pessoa que vai realizar aquela atuação com aquele objetivo. Por quê? Porque é do perfil dela. Só que para isso você tem que o quê? Fazer análise, para conhecer, né? Não ir no erro e acerto. Você pode até acertar, mas a que custo? Contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. E o custo, né? A Evelyn já falou, o custo de uma demissão. Né? Uhum. Por quê? Porque muitas vezes não quer investir numa análise de perfil, né? Numa arquitetura de cargo, para saber exatamente o que eu quero desse cargo, né? E qual a pessoa melhor, né? Para exercer.
E o análise de perfil, ele te dá toda essa possibilidade para você fazer aí e buscar a pessoa certa para realizar, né, no cargo certo, para fazer, né, a coisa certa na hora certa. E Não não é tem um achismo, gasto, né, né, cara? Altair? Não é um Sim. gasto, né? É um Não, é um investimento. investimento. É um É investimento. A gente investimento, tem que pensar dessa maneira. É um né? investimento que você faz, né? Ó, Muitas pessoas não imaginam que aquilo seja um investimento que você está fazendo. existe algumas contas que você, se você contratar um funcionário que ganha um salário mínimo hoje, e daqui 6 meses você demitir, o valor desse funcionário para a empresa passa, né, acho que dos 18 ou dos 19 mil reais. Né, contando tudo, desde toda a prospecção para achar esse funcionário até a demissão e pagar não só a questão salarial e direito, né, todo o custo. Agora imagina, né, você ficou com o funcionário 6 meses, teve que demitir e teve um custo geral em volta de 18 mil. Ou seja, se você for fazer uma análise de perfil, primeiro que não vai sair tudo isso, um investimento bem mais, né? E você vai estar com a pessoa certa para o cargo que vai realizar o serviço, ou seja, você vai ter uma pessoa que você não vai precisar demitir, né? Pelo menos tão cedo, uma pessoa que vai estar somando a sua equipe, uma pessoa que vai estar realmente alcançando aqueles objetivos, por quê? Porque você já criou e estruturou um cargo e colocou nesse cargo uma pessoa com um perfil compatível. A pessoa que vai estar trabalhando, ela vai se sentir valorizada, porque ela vai estar fazendo aquilo nos moldes do que o perfil dela já é, né? Então, todo mundo sai ganhando, né? E é bem mais, né, é interessante dessa forma. Né? E isso, a análise de perfil traz, consegue fazer, o que é algo, né, maravilhoso. Uhum. E outra coisa, para valorizar uma pessoa que tem um político alto, gente, cargos. Ela Carlos. valoriza cargos. Promoções. Promoções, exatamente. Promoções. Você não precisa nem aumentar o salário dela. O salário é o mesmo, mas você vai ter um cargo de chefia. Você vai ganhar. Pronto. Perfeito. Para ela é isso aí. É Tá de isso que vale boa. a pena. Tá de boa. Tá de boa, exatamente. E agora passamos pro religioso. 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 Vou falar desse, que esse é o meu mais baixo, e é lá embaixo mesmo, né? Eu O baixo também. religioso tem muito a ver com as nossas convicções, com as nossas convicções, muita coisa ligada assim a princípios. Não é questão de religião em si, Sim. né? Mas em termos de valores, princípios, da convicção mesmo. É aquela pessoa que levanta uma bandeira e se agarra a ela, não importa o que aconteça. Tradições, Né? está muito forte na questão da Tradições. tradição. Né? Então, empresas Uhum. que têm uma história, que têm uma tradição, quem tem o valor e está na empresa e tem um valor religioso alto, ele está apegado a isso. Ele fala assim, eu quero trabalhar naquela empresa por causa da tradição daquela empresa, por exemplo. Uhum. Né? Isso Boa. pode chamar atenção para alguém que tem o religioso alto, né, num determinado cargo. E falando a respeito da contratação assertiva, você vai alinhando também na contratação tanto o currículo da pessoa, né, as hard skills, quanto isso que nós estamos trazendo aqui, as soft skills e os valores da empresa, os valores necessários àquele departamento que ele vai, o que que tá, qual que é a tradição, tudo isso você vai alinhando para ser muito mais assertivo, Sim, né? E, então, quando a gente está falando dessa questão da convicção, que acho que a palavra mais que define o valor religioso é a convicção, é justamente isso que o Altair também colocou, a tradição, né? De você estar olhando para essa tradição e isso ser mais forte nessa pessoa. Ó, o Douglas está falando, estão em Natal. Bem, tivemos vários locais do Brasil aqui hoje, né? Que maravilha, né? Isso, né, gente? A gente poder Legal demais, né? contribuir com todas. é muito, 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 muito legal. Gente, empresas contratam por competência e demitem por comportamento. Daí a Sim, importância da análise de Perfeito. perfil. exatamente. Perfeito, amigo. Esse Exatamente, aqui, ó, cara. Legal. perfeito, Márcio. Você foi na veia, foi cirúrgico. A pessoa contrata por currículo e demite por comportamento.
Eu Essa é a já, eu grande já, eu verdade. já falei com o Márcio no privado, a gente vai fazer uma live com ele, viu, gente? Perfeito. Opa, Vamos fazer, vamos que marcar. top. Vamos, já, viu? Agora você já foi intimado, Márcio, ao vivo. Não foi no Uhum. particular, entendeu? Você foi É, intimado ao vivo agora é para porque a os gente meus é influente, amigos aqui, para Márcio. essa turma aqui. A Evelise é Agora não tem muito conforme, jeito. ela faz lá. Tá? Né, eu e o Renato somos influentes, então é na hora. É, Pá, é, não tem. sim. Agora você não tem mais jeito. Agora você vai ter que cair na. Você vai ter que cair aqui. É. E, ó, e 7, 9, tá cedo ainda em Portugal. Deve ser o quê? Uma meia-noite, alguma coisa aí, Márcio? Fala pra gente, cara. É por aí, acho que nem Meu isso. amigo Leandro Rassegal tá aqui. Pô, Lê, que saudade, meu querido. Que legal você tá aqui. Putz, Gente, ainda bem que o Instagram ainda saudade grande. não caiu a nossa live, que a Ah, gente já vamos, passou. enfim. Douglas, eu Ó, conheço vamos Natal, lá. cara. Putz, meu, que cidade maravilhosa. Natal. Aqui, nosso Opa, estado do Rio temos Grande do aqui, ó. Norte, perdemos várias empresas por falta de incentivo fiscal para aumentar os empregos. Ah, É, aí, né, Douglas? Meia-noite e 20 lá em Portugal. pô, legal, amigo. Pô, tá tranquilo, né? Amanhã acorda um pouquinho mais tarde daí. É, Semana que vem tá com a gente. Tá ótimo. Moro na praia, pô, amigo. Show. Eu não moro em deita. Indaiatuba, que aqui parece que é praia, mas não é. O quê? O que que a gente faz? Semana que vem com o Márcio? O que que vocês acham? Já está marcado, Pronto, semana que vem, ô tá Márcio, marcado. semana que vem, tá? Nesse horário, porque não é muito tarde aí, tá? A Evelise, com boa conforme, ela já vai fazer as coisas, tudinho, inclusive vai fazer já o post, já manda foto para ela, tá? E aí a gente já publica, já sai publicando, e terça-feira que vem nós estamos aí. Terça-feira que vem, que dia que é? Deixa eu ver se eu não tenho outra live marcada, né? Senão eu me comprometo com. Não, ó, semana que É vem, semana que é natural do rodízio, influente né? marcar duas Ou coisas, velho. Pode marcar que a gente vai ser entende. aonde? O meu foi nessa semana que vem vai ter que ser aonde que é? Ou vai ter que ser no do. Ou do Vai ser Altair no ou no teu, não meu. é? Vai ser no Peraí, do gente, Renato. deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu, como um bom influente, que sou totalmente desorganizado, eu comecei a usar a agenda. Então, deixa eu olhar minha agenda, se não tem Boa. nada Ah, marcado lá. Olha só, Peraí. conformidade, cara. Nem Isso sei que é mais, eu tô perdido nos flexibilidade, dias de gente. hoje. Terça. Uhum. Não, 25, de boa, dá para fazer. tá, semana que 25. Pronto, vem. A fechado. gente decide o tema e te avisa, Márcio. Isso. E aí a Gente, gente faz. considerações finais para a gente terminar essa live maravilhosa. Foi fantástica. Vou passar a bola para vocês terminarem aí. Bem, então, rapidão, né? Só quero agradecer a todos aí que, nos honraram aí com a presença, né? Nos deixando entrar aí na sua intimidade, né? Porque muitas vezes você está aí na sua casa, né? E através hoje do aparelho celular a gente tem esse contato. Então, agradecer mesmo de coração, né? Agradecer ao Renato, a Evelise aí, para a gente poder estar aí contribuindo, levando esse conhecimento que é tão maravilhoso, né? Poder, né, contribuir com a vida de alguém, né? Levando cada vez mais. Eu tenho paixão em contribuir, né? O conhecimento que eu tenho. E para mim é uma gratidão muito grande poder estar aqui, poder conversar, poder falar, né? Falar abertamente sobre, né, os perfis, sobre as teorias, né? Algo que realmente faz a diferença na vida das pessoas, desde que as pessoas também estejam abertos para poder falar assim, não, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero me conhecer, né? E o análise de perfil, ele tem essa possibilidade de fazer com que você não só se conheça, mas também que você possa conhecer a sua equipe, né, conhecer as pessoas ao seu redor, o que vai melhorar a comunicação e, por fim, acaba melhorando tudo mais. Então, beijão no coração de vocês, gratidão mais uma vez. E, Márcio, terça-feira, hein? Legal. É, isso aí, Márcio, terça-feira. Então, gratidão, gratidão pelo tempo de todos. Belize, Altair, cara, demais. Mais uma noite divertida e de muito conteúdo, conhecimento compartilhado, né? A nossa característica, né? A gente, do influente, mas olha, mais
mas uma característica, nós vamos falando, né? Vamos falando e vamos entregando, não tem problema nenhum. Acho que quanto mais a gente compartilhar, mais o Papai do Céu devolve para a gente, né? E, então, gratidão a todos pelo tempo, honrar vocês realmente, amigos que ficaram aqui. Douglas, valeu, parabéns para você também por ter acompanhado, Antônio, meus amigos. Gente, semana que vem tem mais, vamos falar de muito conteúdo. Então, esperamos vocês. Como disse meu amigo Altair, boa noite! Um E semana beijo que para vem com todos. convidado Valeu. internacional. Semana que vem. Live internacional. Ó, Uau. coloca lá, bem grande, assim, ó. Convidado internacional, entendeu? Não, beleza, uma dica. Faz a live com as fotinhas e tal e põe a bandeirinha embaixo. Brasil, Brasil, coloca. Brasil, Portugal. Nossa, arrebentou. Tá. Gente, Dica. gratidão pelo tempo de vocês. Gratidão, meus amigos aí de jornada, né? Então, assim, honro a vida de vocês. Que live fantástica que foi hoje. Essa contribuição que todo esse pessoal deu na live de hoje, eu estou muito feliz. Eu acredito que o Renato e o Altair também. Eu fiquei extremamente lisonjeada com tanta contribuição que nós tivemos hoje. Então, assim, gratidão pela vida de vocês, pelo tempo de vocês. Realmente a nossa missão é crescer e contribuir. É por isso que nós fizemos essa live toda semana. Então, que vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, passem uma mensagem para a gente pelo direct e a gente vai estar respondendo. Não esqueçam de mandar lá, já falou o nome do filme, marca que a gente vai estar mandando uma surpresa para vocês, tá? Esperamos vocês na semana que vem. E sigam-nos nas redes sociais. Sigam o Altair lá, tá aí, coloque aí Altair, o Renato. E também, querem saber mais sobre análise de perfil comportamental, gente, que é uma ferramenta extremamente importante na vida de vocês, na empresa de vocês. Entre em contato com a gente no privado, que a gente vai estar aberto a vocês para responder as perguntas de vocês, tá? Entre em contato com o Renato. O Renato vai estar passando a rede social dele. Renato Marvolo. Tá. Aqui. Altair também. @AltairAltoff. E o meu, vocês estão aqui no meu perfil hoje. Gratidão a todos, que Deus abençoe vocês. Meus amigos, um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Valeu, tchau.